Olá pessoal, sou o professor Claudemir e hoje venho, através desse vídeo, direcionar uma breve introdução sobre o conteúdo Anatomia para a turma do terceiro ano A da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição. Vamos lá. De início, eu gostaria de explicar que hoje é uma apresentação assim um pouco mais contextualizada, que vai ter um pouco mais de leitura, para que os alunos possam acompanhar todo um contexto e tenham uma breve introdução sobre o assunto. Vamos lá. Introdução. A anatomia humana, ela é a ciência que estuda as estruturas corporais, como elas se formam e como funcionam em um conjunto no corpo, ou seja, os sistemas. O que isso quer dizer? Que a anatomia humana, ela é o ramo da ciência que ela estuda o funcionamento do corpo, ou seja, de forma interligada entre todos os sistemas. O que a anatomia estuda? A anatomia analisa como as estruturas do corpo podem ser afetadas pela genética, alterações cromossômicas que passam aos descendentes, pelo ambiente, doenças e pelo tempo, modificações da infância à velhice. Além disso, investiga os mecanismos evolutivos que provocam modificações e alteram suas funções. Está relacionada com a biologia, a medicina, a fisioterapia, a enfermagem e outras áreas biomédicas. Ou seja, a anatomia, ela analisa as estruturas do corpo como um conjunto, buscando analisar as diferentes alterações que o corpo humano sofre. Termos técnicos de anatomia. Na anatomia, há muitos nomes que podem assustar qualquer iniciante, mas são fundamentais para a melhor compreensão do assunto. Além dos nomes dos órgãos e estruturas, há termos e convenções que são essenciais. São eles, por exemplo, vamos citar aqui a divisão do corpo e posição anatômica, planos, eixos e movimentos anatômicos. Ou seja, esses termos serão o que a gente vai estudar no vídeo de hoje. Vamos lá. Divisão do corpo. Como em outras áreas biológicas, na anatomia o estudo é feito por partes, que pode ser ao nível macroscópico ou microscópico. Há especialistas para cada área, por exemplo, o miologista, que estuda os músculos, o osteologista, que estuda os ossos, dentre outros. Por isso que os médicos se tornam especialistas em uma área do corpo que ele estudou melhor, como o pneumologista, que trata dos pulmões. O corpo humano é dividido em grandes grupos. Vamos citar o grupo cabeça, pescoço, tronco e membros. Cada um desses é subdividido em partes específicas. Ou seja, por que no estudo do corpo humano o dividimos em grandes grupos? Para facilitar o estudo e a gente analisar especificamente cada área do corpo. O que é posição anatômica? A posição anatômica é adotada cientificamente para o estudo do corpo humano. Nessa posição, a pessoa encontra-se de pé, com o rosto virado para a frente e olhar direcionado para o horizonte, os braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para a frente. As pernas ficam juntas e os pés voltados para a frente. Ao lado da descrição, podemos ver a imagem de uma mulher na posição anatômica perfeita, ou seja, a posição anatômica correta. De um lado, temos a descrição da posição anatômica e do outro aqui temos a imagem demonstrando a posição anatômica. Planos anatômicos. Para facilitar a correta localização espacial das partes do corpo, são definidos os planos anatômicos. Cada plano representa um corte do corpo, dividindo-o em partes. É importante destacar que podem ser feitos vários cortes no mesmo corpo. Os planos anatômicos, quais são? Plano frontal ou coronal é aquele que corta o corpo verticalmente de um lado a outro.
passando pela sutura coronal do crânio, ou seja, próximo às orelhas. Todas as estruturas localizadas à frente são chamadas anteriores e atrás são as posteriores. Ou seja, podemos ver que o plano coronal é este primeiro, da direita para a esquerda, o que tem o corte azul, é o plano coronal. Vamos lá. O plano sagital corta o corpo verticalmente em duas metades, direita e esquerda, passando pela sutura sagital do crânio, ou seja, pela testa. Se o corte for feito bem no meio do corpo, é chamado de plano mediano. Todas as estruturas localizadas próximo do plano mediano são chamadas de mediais e as que estão mais afastadas são as laterais. Podemos ver aqui o plano mediano, né? Que é esse que de corzinha rosada, que é o plano sagital. O plano transversal ou horizontal corta o corpo horizontalmente, quer dizer, na transversal. Todas as estruturas acima do plano são chamadas de superiores e abaixo as inferiores. Então, podemos ver o plano horizontal, que é esse de corte verde. Seguindo, eixos e movimentos anatômicos. Os eixos são linhas imaginárias que perfuram os planos perpendicularmente. Os movimentos anatômicos são relacionados aos eixos, ou seja, as articulações se movimentam pelo ponto de ligação representado pelos eixos. Os principais são listados abaixo. Aí temos aqui, né, a imagem com os eixos e os movimentos. E vamos lá, seguindo, especificando cada um. Eixos e movimentos anatômicos. O eixo anteroposterior ou eixo sagital passa pelo plano frontal, indo da frente para trás. Quais são os movimentos? Citamos o de abdução, é o movimento no eixo anteroposterior, como as articulações dos ombros e quadris, afastando do plano mediano do corpo. Exemplo, os movimentos de levantar o braço, se curvar à frente. E o movimento de adução é o movimento que aproxima do plano mediano do corpo. São exemplos: abaixar o braço, voltar o tronco à posição ereta. O eixo lateral ou eixo horizontal passa pelo plano sagital, indo de um lado a outro. Ou seja, é a extensão, movimento no eixo horizontal, que provoca o aumento do ângulo entre duas estruturas ósseas, afastando-as. Exemplo, esticar o braço à frente. E a flexão produz a diminuição do ângulo entre duas estruturas ósseas, aproximando-as. Exemplo, dobrar o braço, trazendo a mão para perto do ombro. O eixo longitudinal passa pelo plano transversal, indo de cima para baixo, ou vice-versa. Podemos citar a rotação medial ou interna, é o movimento no eixo longitudinal que gira o membro de fora para dentro, direção do plano mediano. E a rotação lateral ou externa é o movimento que gira o membro de dentro para fora, direção do plano lateral. Bom, pessoal, podemos ver alguns conceitos, alguns termos anatômicos, né? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco a descrição e a introdução sobre o assunto abordado. Até mais e seguimos fortes. Tchau, pessoal.